Agora sim, estaremos trazendo a palavra de Deus. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 26, diz assim: E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. E os limites da sua habitação. A palavra de Deus nos mostra os apóstolos de Jesus Cristo nas cartas, o qual que escreveu Lucas, Atos dos Apóstolos. Quando fala Atos dos Apóstolos, já está falando o trabalho missionário, anunciando a palavra de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o libertador do mundo. A palavra de Deus nos diz que Lucas não era discípulo de Jesus, mas viu falar de Jesus Cristo e ele escreveu a carta de Lucas. E também Atos dos Apóstolos. Os Atos, quando fala os Atos, já está falando a respeito dos acontecimentos do qual que Jesus, do qual que os discípulos estavam anunciando a salvação, anunciando Jesus Cristo em vossas vidas. Aleluia! A palavra de Deus nos diz que quando os seus discípulos estavam falando do amor de Deus e a compaixão de Deus, já está falando a respeito do qual que muitos estavam anunciando Jesus Cristo. Gostei de ver, pastor, é referência pela palavra de Deus. A Bíblia nos relata dessa maneira que os atos do qual que os discípulos, os apóstolos de Jesus estavam proclamando a salvação, estavam proclamando a vida do Senhor Jesus. E a Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos diz que quando Jesus Cristo estava aqui neste mundo, Jesus separou 70 discípulos e separou de 2 em 2 e anunciando, e deu a ordenança para o seu discípulo, para dizer: é chegado o reino do céu. E deu autoridade para os seus discípulos, para orar para os enfermos, expulsar os demônios, no nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos diz que os discípulos proclamaram, dizendo: é chegado o reino do céu, e oraram para os enfermos. Em nome do Senhor Jesus, as pessoas recebiam a sua cura. E a palavra de Deus nos diz que quando tinha uma pessoa endemoniada, expulsava os demônios no nome do Senhor Jesus. Aleluia! E a palavra de Deus nos diz que os discípulos se alegraram e voltaram para Jesus Cristo. E os discípulos disseram dessa maneira:
Aleluia! Mestre, os demônios obedecem teu nome. Nós oramos para os enfermos no teu nome e as pessoas recebiam sua cura. Jesus disse dessa maneira: alegrai por essa razão, alegrai que o teu nome está escrito no livro da vida. O que adianta o homem granjar o mundo todo, ter uma riqueza excelente, ter muitos hectares de terra e ter muitos gado na sua terra e não ter Jesus na tua vida? O que adianta? Nós temos que ter Jesus na nossa vida. Coloque Jesus Cristo em prioridade, em primeiro lugar na sua vida, na sua empresa, nos seus negócios, nos seus benefícios. Coloque Jesus Cristo na sua vida. Aí você será bem mais abençoado na sua vida. Mas se você não colocou Jesus Cristo na sua vida, eu faço apelo com a tua vida. Entregue a sua vida a Jesus Cristo e deixe que Jesus venha reinar, venha governar a sua vida, para que Ele possa conceder a maior riqueza para com a sua vida. Não faça como um jovem, não diz o nome dele, mas diz um jovem rico. A palavra de Deus nos diz: a paz do Senhor, irmã, dê um bom serviço para a senhora e sua companheira. A palavra de Deus nos diz que os discípulos estavam tão alegres por motivo que estavam operando um milagre, expulsando demônios no nome do Senhor Jesus. Mas Jesus trouxe uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra que acrescenta a sua fé, dizendo: alegrai por essa razão, alegrai que teu nome está escrito no livro da vida. Nós não podemos se alegrar, eu não podemos se alegrar do qual que eu tenho esse som. Eu não posso alegrar que eu tenho uma casa. Não, eu tenho que alegrar que o meu nome está escrito no livro da vida. Meu Deus, convide Jesus na sua vida. A Bíblia nos fala que um jovem rico se aproximou de Jesus Cristo, dizendo: mestre, bom mestre, o que devemos fazer para poder alcançar a vida eterna? Ele falou dessa maneira: bom mestre, o que devemos fazer para ter a vida eterna? Jesus diz para ele, dizendo: como tu me chamaste de bom? Como tu me chamaste de bom? O único que é bom é Deus. Que palavra boa é esta? A palavra de Deus nos diz que Jesus ensinou os 10 mandamentos para ele. E a Bíblia nos relata, nos revela, aquele jovem disse para Jesus: desde a minha mocidade eu tenho guardado esse preceito. Mas como Jesus é iniciante, Jesus respondeu para ele dizendo: mas falta uma coisa de ti. Aquele jovem pensava que Jesus não sabia de nada, mas Jesus já sabia de tudo.
que ele era um jovem rico, um jovem que ele ganhou muitas coisas, muitos materiais. Ele pensava que Jesus não sabia. Jesus diz para ele: mas falta uma coisa de ti. Vai lá na tua casa, pegue tudo que você tem e parte com os pobres, e siga a mim, e terá um tesouro no céu. Aquele jovem não entendeu. Ele pensava que Jesus podia fazer que ele desse tudo que ele tinha. Mas a Bíblia nos fala que a igreja primitiva, o que ele tinha, ele pegava e vendia e partia com os pobres. E a Bíblia nos fala que Deus abençoava de tal maneira aquele povo. A igreja do Deus vivo, a igreja primitiva. E a palavra de Deus nos fala: o jovem ficou triste. Aquele jovem ficou tão triste e saiu tão desconfiado. Jesus disse para o seu discípulo: é muito mais fácil um pobre, é muito mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Sabe por quê? Porque um homem rico, ele só coloca as coisas que ele tem na sua vida, mas não tem colocado Jesus Cristo em vossas vidas. A razão é essa: o pecado é não que você tem tudo na sua vida, não, é bênção de Deus, mas você tem colocado as coisas que você tem em prioridade, em primeiro lugar na sua vida, e tem esquecido de Jesus na tua vida. A palavra de Deus nos diz nessa passagem bíblica: uma geração que Deus não habita no templo feito à mão do homem, mas se no templo que Deus formou. Quem é o templo que Deus formou? São nós. A Bíblia nos fala que Deus habita, o Espírito Santo de Deus habita sobre a gente e nos dá uma guarida, uma transformação nas nossas vidas, quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus. Passa aí, moço. Passa aí. Não tem importância, não. É bom que você vai aparecer. E a palavra de Deus nos fala. É muito bom que você vê, as pessoas veem que você está trabalhando. Só onde que o mensageiro do reino de Deus está anunciando, aonde que as pessoas passam. Isso é bom para você e para mim também. A palavra, voltando à palavra de Deus, o templo que a Bíblia nos relata são aquele que entregou sua vida ao Senhor Jesus. Ele quer fazer isso na tua vida, que você seja o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Ele quer fazer isso na tua vida. Ele te convida, Jesus te convida, que você possa entregar sua vida ao Senhor Jesus. Aleluia! Louvado, engrandecido é o nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus nos fala, quando o ser humano entrega a sua vida a Jesus Cristo e abre o teu coração ao Senhor Jesus, a palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo de Deus habita sobre a gente e faz uma transformação, uma regeneração, uma mudança radical
em nossas vidas. Hoje eu convido você, eu faço apelo com a tua vida, porque que você possa ser o templo do Espírito Santo de Deus, o qual que a Bíblia nos fala, a igreja primitiva, ele era o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, e uma mudança radical acontece nas nossas vidas. Prazer em ver, senhora e senhora, a palavra de Deus nos diz, quando nós entregamos, quando nós se aproximamos de Deus, quando vai se aproximar, a Bíblia nos fala, lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, parte A, que diz: chegai a Deus, e Ele chegará a vós. Quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, voltando sobre aquele jovem rico, ele ficou triste, ele ficou tão triste, e saiu de lá, de perto de Jesus Cristo, seu discípulo. E a Bíblia nos fala que os discípulos dizem: é tão difícil então para ter a vida eterna. E Jesus respondeu para o seu discípulo: para o homem é difícil, mas para Deus não é difícil. Entregue sua vida a Jesus. Não deixe que o inimigo da nossa alma, da nossa vida, vem triunfar sua vida, não. Mas adquire Jesus na tua vida. Faça que você possa alcançar a sua salvação. Não faça como esse jovem rico. Ele preferiu as coisas mamon. O que é as coisas mamon? É as coisas materiais. As coisas materiais, quando nós colocamos as coisas materiais e nós esquecemos de Jesus Cristo, há consequência, há penalidade em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que nós devemos entregar nossas vidas a Jesus e o praticar a sua palavra. E se nós não praticar, o que adianta que eu estou aqui pregando a palavra de Deus e não o praticar a palavra de Deus? O que seria de mim? A ira de Deus vai cair sobre mim. O julgamento de Deus vai cair sobre mim. Não adianta eu estou pregando a palavra de Deus e não está sendo obediente à palavra de Deus. Eu tenho que praticar a palavra de Deus. E se eu não praticar a palavra de Deus, há condenação na minha vida espiritual. Eu faço apelo com a sua vida. Entregue sua vida a Jesus Cristo e deixe que Ele venha pelejar por você. E você abre o teu coração para que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar em vossas vidas. O qual que tem muitos que falam que temem a Deus, mas não entregou sua vida a Jesus Cristo. E muitos que entregou sua vida a Jesus, e muitos dizem que temem a Deus, mas no fundo do seu coração não tema a Deus. Há consequência na vida dessa pessoa. Mas eu faço apelo com a sua vida, para que Ele possa pelejar por você e agir na tua vida. O único que pode nos conceder a nossa salvação se chama Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, não é para o mundo que vem falar que o Espírito Santo do Senhor, o meu Consolador,
que convence o pecador que vem se converter ao Senhor Jesus. Eu coloco a vida deles, ó meu Senhor, nas mãos do Senhor. Que o Senhor vem pelejar na vida deles, em nome do Senhor Jesus.